sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma exclusividade aqui para vocês. Toyota Siena, modelo XSE Hybrid 2023. A única em solo brasileiro com a versão de aniversário de 25 anos dessa quarta geração do modelo. Esse carro que está exposto aqui na Miami Imports em Balneário Camboriú, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esse modelo, 7 lugares, uma minivan com muito espaço, poltronas de capitão na segunda fileira e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para vocês logo após a vinheta. Eu quero mostrar todos os detalhes desse modelo exclusivo para vocês, começando pelos faróis, que são mais afilados, saindo aqui da lateral, vindo até a frente. Nós temos todo o conjunto óptico aqui em LED, com luz de indicação aqui ao lado, esse filete menor e um outro maior, que é o DRL diurno, que é a luz de condução, ponto aqui com presencial na lateral e também acendimento automático com farol alto e baixo em LED. Todo o detalhe em black piano no interior que fica bem marcante, esse filete que sai da lateral vindo até a frente com esse detalhe com aço escovado, e aqui nós temos os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, lembrando que esse é um modelo esportivo, todo modelo com a sigla S, esse é o modelo XSE, significa que é esportivo nos Estados Unidos. Essa peça com detalhe em preto fosco e essa outra parte aqui que vem mais abaixo também com detalhe em preto fosco. Temos aqui faróis de neblina em LED e aqui já é um detalhe em black piano com sua grade avantajada que vocês veem aqui com esse formato trapezoidal, com a parte em black piano e todos esses detalhes da abertura de ar em colmeia. Mais à frente esse detalhe preto que vai fazer o ornamento aqui junto com o logo da Toyota translúcido, que tem esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido. Temos aqui os sensores do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e também ACC. Mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos na parte do capô que ornam aqui na frente do veículo, que realmente fica bem marcante. E agora eu quero mostrar o motor do Toyota Siena. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997, ano que foi lançado o Siena nos Estados Unidos. Trata-se do sistema híbrido, que é um motor a combustão mais 2 motores elétricos, o mesmo motor utilizado no RAV4 que conhecemos aqui no Brasil. Então é um motor 2.5 a gasolina, com ciclo Atkinson, 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas e não utiliza correia dentada. E sim, corrente de comando vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse modelo, auxiliado pelo câmbio automático tipo CVT eletrônico Hybrid Transaxle, que não utiliza polias, mas sim as planetárias interligadas direto com o eixo de comando, fazendo trocas mais suaves. Mais abaixo nós temos 2 motores elétricos, é eles que vão gerenciar, no caso, os motores com a parte do uso a combustão, trazendo uma força combinada de 246 cavalos, até maior do que a RAV4 que conhecemos aqui no Brasil. A CPU eletrônica, que está mais acima, ela vai gerenciar entre os motores elétricos e a combustão, trazendo mais economia para o modelo. Lembrando que ele tem tração 4x4 integral. E também um detalhe, o modelo não é plug-in, não precisa colocar na tomada para fazer recarregamento. No caso, ele tem um gerador que vai alimentar os sistemas de baterias. E outro detalhe também interessante, quando você faz a frenagem no veículo, automaticamente ele vai recarregar os sistemas de baterias no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, na parte do capô, esse acabamento com a manta acústica, também um outro acabamento entre a parte do painel e o motor que eu vou continuar mostrando para você do Toyota Siena. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo mostrando os carros em cada detalhe com muita informação, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são exclusivas para essa versão XSE. Nós temos o detalhe aqui com essas ranhuras, os vincos bem aparentes e a pintura em cinza metálico escuro.
Perfil dos pneus 235/50, roda de 20 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar o detalhe dessa minivan de grande porte que mede 5 metros e 18 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 16,3 centímetros. Na caixaria de roda temos esse vinco bem aparente que contorna, também uma saia lateral com esse detalhe em preto fosco e um vinco bem aparente que faz o contorno ali na segunda porta e termina lá na parte da lanterna. Um vinco também que sai aqui da lateral do modelo e vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, essa parte em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor e esse detalhe todo cromado que sai da coluna A até a coluna C. Detalhe aqui dos retrovisores, essa parte em preto brilhante faz parte dessa versão XSE. E aí nós temos indicador de seta, rebatimento automático quando você aciona o alarme na chave ou no botão também na porta do motorista. Temos também sensor de tráfego traseiro, sensor de ponto cego e aquecedor do vidro para não ficar embaçado em dias frios. A cor predominante aqui é um branco perolizado. Nós temos aqui na maçaneta a mesma cor do veículo com esse detalhe cromado. Coluna B, esse detalhe em preto fosco. Teto solar para essa versão, rack de teto com esse detalhe preto. E aqui o interessante, nós passamos o pé por baixo aqui, ó, demos um chute ou passamos o pé por baixo aqui, ela faz a abertura da porta lateral. E detalhe, meus amigos, olha o conforto. Nós temos aqui na segunda fileira poltronas do tipo capitão. Então você aciona aqui, ó, para poder estar levantando mais, para poder fazer a inclinação das pernas. Parte aqui também com os detalhes que nós temos aqui para encostar o braço. Realmente é um carro que tem muito conforto, não é à toa que é muito bem vendido nos Estados Unidos. Passou o pé aqui por baixo de novo, ele vai fazer o fechamento automático aqui da porta lateral. E lá do outro lado também temos a mesma opção. Esses vincos que ficam bem aparentes, aqui os detalhes que eu vou mostrar para vocês também na parte traseira do modelo. Os detalhes na parte traseira dessa versão Siena aqui exclusiva no Brasil começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. Essa parte do para-choque que sai do lateral, todo em detalhe black piano, com essas ranhuras, esse aplique em branco perolizado e vocês notem esses vincos bem aparentes também, o refletor noturno para ajudar na visibilidade e olha o detalhe dessa lanterna traseira. Ela praticamente forma um Y saindo aqui da lateral aqui, toda essa moldura em black piano também voltando aqui na lateral e toda a iluminação aqui é em LED. Detalhe aqui com o logo de exclusivo 25 anos, Siena, o logo da Toyota e também XSE Hybrid, todo em preto, para fazer questão que é um veículo exclusivo e esportivo que tem suspensão esportiva para esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse vinco na tampa traseira, ornamentando lá com a grade inferior do veículo e vocês veem esses vincos bem aprofundados em toda a tampa traseira que realmente fica bem arrojada essa questão de design. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, um aerofólio integrado com esse detalhe em preto fosco e na cor do veículo, bem avantajado, com antena Shark Fin no teto. Para fazer a abertura do porta-malas, ou você passa o pé aqui por baixo, ou lá na frente, ou aperta o botão aqui para que ela possa estar fazendo a abertura desse porta-malas. E detalhe aqui, meus amigos, são 600 litros de capacidade. E para mostrar um detalhe interessante para vocês aqui, nós temos a terceira fileira aqui, que são 3 lugares, que ficam aqui com os bancos, como vocês estão vendo dessa forma, que é muito melhor do que no SW4 que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Todo espaço aqui com kit de ferramentas, kit de primeiros socorros também. Do outro lado aqui nós temos uma tomada de 120 volts com 1.500 watts, para vocês ligarem uma cafeteira, para vocês terem ideia aqui de todo esse espaço, que agora eu vou abrir a imagem aqui para mostrar um detalhe interessante para vocês da terceira fileira. A parte da terceira fileira aqui, o banco, ele é escamoteável, mas ele é diferente da forma que nós temos na SW4 aqui no Brasil. Muito fácil de estar utilizando, tem todo esse espaço aqui ainda com 300 litros, mesmo utilizando as 3 fileiras. Nós temos as ancoragens com Isofix aqui para a parte da terceira fileira também, diferente da nossa SW4, para fazer o fechamento. Muito prático, muito simples mesmo, e você volta a ter a 600 litros de capacidade no porta-malas. A fileira dos bancos traseiros, lá no caso da segunda fileira, você consegue colocar para trás, para frente, para poder reorganizar a questão do espaço, para estar utilizando aqui no modelo. Muito interessante.
Continuando os detalhes aqui na fileira dos bancos traseiros, terceira e fileira também, a parte aqui com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, 2 porta-copos que temos aqui, mais 2 do outro lado, tomada USB tipo C normal. Nós temos aqui 18 porta-copos no total, realmente tem um espaço muito grande no modelo. Iluminação aqui atrás, na parte aqui da terceira fileira, ar-condicionado na segunda e terceira fileira, e aqui nós temos alto-falantes JBL aqui desse lado e do outro lado, incluindo 12 alto-falantes ao todo. Realmente é um carro que traz muito conforto e um amplo espaço. E aqui na tampa traseira, esse detalhe em preto fosco, onde está localizado o subwoofer aqui na tampa traseira, a alça para fazer o fechamento e o fechamento automático. E na parte da tampa traseira ela tem um sistema anti-esmagamento, câmera traseira que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E nós temos também aqui a parte de segurança com a parte do farol de neblina para poder estar facilitando a parte de iluminação. Aqui ao todo nós temos 10 airbags no total, airbag de joelho para o motorista, airbags frontais, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros que é interessante. Nós temos um entre-eixo aqui, meus amigos, nessa minivan de 3,6 metros, praticamente o mesmo entre-eixo da Hilux. Para fazer a abertura, ou você aperta esse botão ou passa o pé aqui por baixo. Para você que está em família, fazendo compra no mercado, com sacola, com uma caixa, realmente facilita para que você suba no carro. A segunda fileira, como eu falei para vocês anteriormente, é do estilo capitão. Então aqui nós temos a parte para poder deixar mais confortável ali na parte da perna, também aqui o descansa-braço tanto do lado esquerdo e direito, cinto de 3 pontas e também encosto de cabeça. Revestimento dos bancos aqui é em couro com essa parte preta, as linhas aparentes e toda essa ranhura que realmente fica bem marcante na parte do banco. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, temos as alças para facilitar que você suba no carro e ele não é um carro tão alto, então realmente facilita. E é mesmo assim, ó, praticamente 4 dedos por conta do entre-eixo, temos muito espaço. Portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, 2 tomadas do USB tipo C que nós temos aqui também, tomada de 120 volts para 1500 watts, 2 porta-copos. Realmente é um carro que tem muita amplitude. O teto solar que traz muita luminosidade no seu interior, as saídas do ar-condicionado na segunda e terceira fileira, a iluminação aqui no caso que é em LED, e nós temos aqui a parte dos controles do ar-condicionado que você consegue estar colocando aqui entre a segunda e terceira fileira. Eu vou descer aqui para mostrar o detalhe para vocês. Você puxando essa parte aqui, você consegue inclinar essa parte para deixar como aquela, para vir com mais conforto. Puxando essa outra parte aqui, você consegue colocar o banco mais para trás e mais para frente para poder estar realocando o espaço entre segunda e terceira fileira. Já aqui, essa parte é para você fazer o rebatimento do banco aqui, escamotear, para você entrar aqui na terceira fileira. E notem o espaço que vocês têm aqui ainda. Então realmente tem um conforto muito interessante no interior do carro que realmente surpreende com todos os detalhes que eu estou mostrando para vocês aqui nesse modelo. A sua chave ela é do tipo presencial. Temos aqui o logo da Toyota, esse botão vermelho para fazer o acionamento, para encontrar ela mais fácil no estacionamento, abertura da tampa traseira, abertura da porta esquerda e direita e alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa fazer a abertura através da Smart Entry aqui dessa minivan. E eu vou mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Nós contamos com ajuste elétrico, tanto no banco do motorista como no banco do passageiro. Aqui você consegue colocar para trás, para frente, inclinar aqui o ângulo das pernas para deixar de acordo com o seu conforto, inclinar a altura dos bancos. Esse botão você já ajusta a inclinação das costas e ajustes de lombar. Ela vai inflar essa parte aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. A soleira com a inscrição Siena em LED azul e também a inscrição de 25 anos desse modelo XSE. Agora nós vamos entrar aqui para conhecer o interior do Siena 2023 Hybrid versão XSE esportiva, que já está em funcionamento. Só que a gente não escuta o barulho do motor por conta do sistema híbrido. Ele está com as baterias carregadas, então nós temos aqui todo um sistema ainda para estar utilizando no modo eletrônico. Então você consegue sair daqui do estacionamento, realmente traz muita economia. Parte do painel é apenas um monitor de 4.2 ali digital, que depois eu vou mostrar para vocês os detalhes. A multimídia é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
não precisa de cabo via USB para fazer a utilização, isso é bem interessante. Nós temos aqui bússola, um menu que nós temos toda a parte aqui com destino, áudio, GPS integrado, as aplicações, configurações do climatizador, projeção de tela, configurações gerais, você consegue desligar a tela como você está fazendo ou fazer o ajuste geral de câmera também. Então realmente é uma multimídia que tem uma parte muito diferente dos carros que temos no Brasil. Para vocês terem ideia, você tem a parte com a conectividade referente ao Alexa, você consegue estar interagindo aqui com o comando de voz. E um detalhe interessante falando de som, de multimídia, o motorista com microfone consegue se comunicar com quem está lá atrás no carro, com os fones de ouvido ou algo do tipo. Realmente é bem interessante. E temos outros modelos que são mais topo de linha, que ele vai ter uma TV aqui nessa parte aqui para vocês assistirem LCD lá atrás com entrada HDMI para molecada jogar videogame, para vocês terem ideia do conforto que tem esse carro, como ele é muito família e muito vendido nos Estados Unidos. Console central, ar-condicionado digital, nós temos aqui a opção de ar quente e ar frio, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vindo de fora. E o ar-condicionado aqui é 4 zonas, tá, gente? Você consegue colocar banco do motorista, passageiro e os dois aqui nos bancos da segunda fileira, que é do estilo Capitão. Então realmente o carro tem muito conforto. Tomada USB, todo esse acabamento aqui, como vocês veem, um detalhe aqui com as ranhuras, com essa parte cinza metálica. E aqui nós temos a plataforma para você recarregar o seu celular através da parte sem fio. Então, se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você consegue recarregar o seu celular por indução. Realmente é bem interessante. Parte aqui do câmbio, ele é automático, tipo o CVT que eu falei para vocês, de 6 velocidades. Colocando na opção de ré aqui, temos a opção da câmera de ré, que não conta com o sistema 360 graus, tá, gente? Somente a câmera de ré mesmo. Modo drive, colocando aqui para o lado esquerdo, temos as trocas de marchas manuais, da primeira a sexta para frente, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra ou freio motor, para você colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, isso realmente facilita. Freio de estacionamento eletrônico, também com a função hold, isso vai ajudar em sinais de trânsito, que você não precisa colocar com o pé no freio ali pressionado, somente quando você aciona o acelerador que ele vai liberar o sistema para poder estar utilizando o carro. E aqui os modos de condução que nós temos, Drive Mode, você consegue colocar no modo Eco, modo normal, ou a modo com a opção vermelha aqui, ó, modo Sport. Tá vendo? Se eu mudar aqui para o modo normal fica azul, modo Eco fica verde. Se eu colocar no Sport aqui, ele vai operar o sistema referente ao sistema híbrido com o câmbio automático, vai fazer as trocas simultâneas de uma maneira mais rápida para você ter uma parte com a saída de trânsito mais rápida, com um motor mais cheio. E EV Mode é um modo 100% elétrico que eu estou utilizando agora para realmente dias com trânsito ou num estacionamento que você está com o sistema de bateria ok, você consegue utilizar o carro sem utilizar o combustível. Realmente traz muita economia. Porta-copos, como eu falei, tem bastante pelo carro, outros aqui mais 2, a abertura aqui da parte traseira com 2 tomadas também USB, uma tipo C e outra normal, e todo esse espaço para estar utilizando. Essa parte aqui em couro do encosta-braço, que é bem confortável realmente no modelo. A partir do revestimento dos bancos aqui temos os detalhes em couro com uma linha aparente, com essa parte preta aqui, todas essas ranhuras, as perfurações do banco aqui também, o detalhe na parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, o detalhe aqui que é todo preto em todo o teto do carro, quebra-sol com a opção aqui do espelho que quando você puxa acende as 2 lâmpadas, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, achei bem interessante. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança interessante. Olha aqui o detalhe, ó. Tem um espelho para você enxergar sua família lá atrás. Fora esse retrovisor, ele mostra direitinho na segunda e terceira fileira, realmente é bem interessante. Aqui nós temos a iluminação em LED, a abertura da porta esquerda, porta direita, a abertura do porta-malas, a abertura aqui do teto solar, como eu vou fazer para vocês aqui, realmente traz muita luminosidade, como vocês viram aqui. A parte do revestimento aqui, ó, tudo em couro, nessa parte lateral, como vocês veem também, realmente tem muito espaço e todo esse detalhe aqui também para poder estar utilizando. Porta-luvas ainda, ó, desce bem devagar, tem um amplo espaço, realmente é muito interessante. Twitter com o sistema JBL, a multimídia aqui, como vocês veem, é do tipo flutuante, ó, e também temos um outro Twitter ali na frente,
tudo com o sistema JBL, são 12 alto-falantes. Na porta do motorista, todos os vidros aqui são elétricos, com a função auto-down, sobe com um toque só. Temos a iluminação, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento aqui do retrovisor. Se você deixar no modo A aqui, ele vai rebater automaticamente, e a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Nós temos aqui a memorização para duas opções de pessoas para estar utilizando o carro, realmente facilita no dia a dia, é um carro de família, então isso aí é muito interessante. Temos aqui o botão de controle de tração e estabilidade do modelo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Temos aqui a opção das tomadas que você pode estar ligando e desligando, e também o detalhe aqui do Toyota Safety Sense, que ele faz o acendimento automático, faz parte desse sistema de segurança que está vindo à noite numa avenida, ele abaixa o carro com o farol baixo quando está vindo um carro ao seu encontro. Passou o carro, ficou escuro novamente, ele vai acender mais uma vez. A abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível, e também aqui nós temos o detalhe com a abertura da porta traseira, se for o caso. Sua direção é eletroassistida com regulagem aqui elétrica. Você consegue colocar para trás, para frente, regulagem de altura, profundidade, você faz o que quiser com essa parte. Revestimento aqui do volante em couro com uma linha aparente, e esse volante aqui que é multifuncional. Nós temos todo o detalhe para estar fazendo a utilização aqui com o computador de bordo, referente a comando de som, comando de voz e a utilidade do computador de bordo, como eu falei para vocês. Passar as estações de rádio ou as músicas que você está utilizando no seu aplicativo, e aqui nós fazemos o sistema Toyota Safety Sense. Esse aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ele vai identificar a velocidade que você está setando aqui no veículo, e automaticamente, se o seu veículo está a 100 por hora e o carro à frente a 80 km por hora e você despercebido não percebeu que ele está reduzindo a velocidade, o carro vai se igualar automaticamente ao carro que está à frente. Ele tem sistema Stop and Go também, isso facilita bastante. Já esse outro botão aqui faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado direito ou esquerdo, ele vai soar um alerta sonoro e visual avisando que você está saindo da faixa de rodagem, e ele vai fazer correções automáticas para que você fique na faixa, mas passando um tempo ele vai dar um aviso para você colocar mãos no volante, se for o caso que ele perceber que você está fazendo isso de forma insistente. Também ele tem a assistente referente à oscilação, ele percebe quando você está oscilando ali com o carro e vai colocar uma xícara de café ali na tela e um alerta para você parar o veículo, que ele está percebendo que você está com sono. Isso é muito interessante no sistema de segurança. E esse botão aqui faz parte do sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, então ele vai identificar um alerta sonoro e visual para que você ver que você está numa situação eminente de risco, né, no caso de um pedestre, um ciclista, um veículo, e ele vai também fazer a frenagem autônoma para inibir a parte com um acidente que você venha ter. E se você ter o acidente, provavelmente você vai ter menos danos por conta da frenagem autônoma que realmente o sistema oferece. Isso é muito interessante. Na parte do painel nós temos aqui, ó, realmente é simples para o modelo. É uma tela de 4.2 em TFT. Nós temos aqui o indicador dos sistemas de baterias no modelo. Temos aqui também arrefecimento do motor para mostrar a parte de temperatura, velocímetro aqui do outro lado, e aqui a parte com o tanque de combustível, que são 68 litros. Para um carro a gasolina, realmente tem muita opção. Nós temos aqui a tela de 4.2 com odômetro total, temperatura exterior, trip A, trip B, horário, indicação do câmbio que está marcando ali, e colocando para o lado direito a parte com opção de músicas que você consegue estar fazendo também, velocímetro digital, quanto que você consegue rodar com o combustível que eu tenho no tanque, está marcando ali 910 km, colocando para baixo modo de economia, média instantânea, parte também com média referente a combustível que você consegue rodar, que você tem no tanque, realmente favorece. Colocando para o lado direito aqui, bússola informativa dos sistemas de segurança que está ligado e desligado. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas referente ali ao motor a combustão e a parte elétrica, mostrando as baterias do sistema e todas as configurações gerais que eu consigo fazer nesse carro. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Toyota Sienna 2023. Essa minivan exclusiva que está aqui na Miami Imports, em Balneário Camboriú. Eu vou deixar o contato aí para vocês acompanharem depois. Desculpa por ter ficado um pouco escuro por conta da gravação aqui no interior. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.